Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, agora com a cabeça um pouco mais fria, depois do jogo massacre, né, no Maracanã do Flamengo. O Vasco não conseguiu nem anotar a placa, né, do resultado, do que foi, de como o Flamengo jogou. Então agora com a cabeça mais fria e analisando mais os fatos, a gente chega à conclusão, cara, que independente da diferença técnica dos times, que não é surpresa para ninguém, não precisa esconder, é absurda favorável ao Flamengo. A ponto de entrarem Eric Pulgar, Bruno Henrique, Gabigol, e no Vasco entrarem Praxedes, Sforza, Payet, Mal, Vitor Luiz, estreando com a camisa do Vasco. A diferença é grande, a diferença de elenco é muito grande. Então o massacre ele se explica não só pela diferença técnica, mas muito mais, que eu já vi times do Vasco piores enfrentar o Flamengo com mais vontade, com mais disposição. O que faltou foi raça, disposição. Porque não pode, um clássico, o time perder de 6, de 5, que seja, é porque o time andou, é porque o time não marcou, é porque o time olhou o adversário jogar. E foi o que o Vasco fez hoje. Eu pude ser testemunho ocular do que eu vi, o Vasco marcando com o olho, erros técnicos de Maicon, erros técnicos de posicionamento do Galdames, do Sforza, uma não relação do David muito estranho, porque justamente ele faria o seu 7º jogo com a camisa do Vasco e não poderia ser mais negociado. Então ele vinha bem no Vasco, até isso acontece no Vasco. O David vinha bem, poderia ser o titular, mas como ele poderia fazer o 7º jogo, talvez tenham preservado, talvez o Álvaro Pacheco tenha recebido essa orientação. O Vasco hoje, galera, é uma grande bagunça, uma grande zona. Um time sem comando que resulta no que foi feito hoje em campo, com um time inseguro. Provavelmente os próprios companheiros do David em campo perceberam que tirar o cara nessa circunstância é uma covardia, porque ele estava jogando bem, ele vinha jogando bem, ajudando o Vasco a conquistar a vitória, movimentando um dos mais ativos do setor ofensivo. E o cara não é nem relacionado hoje para a partida, então isso mexe também com o grupo, não tem como. Álvaro Pacheco errou ao seguir essa orientação, não sei vinda de quem essa orientação chegou nele, mas é um absurdo. É um absurdo o David hoje não ter sido titular e ter sido o Ryan, um jogador que infelizmente não vai desse jeito chegar a lugar nenhum, um jogador que teve até um lance ali de perigo, chutou para a defesa do Rossi, mas ele não ajuda, ele é muito parado, espera muito a bola no pé, quando corre a passada lenta, é devagar. Então um jogador que parece que não está interessado muito no jogo, é uma pena. E o Vasco escalado num 3-5-2 com o Maicon hoje muito mal de novo, dando chance para o Flamengo crescer na partida, porque o gol de empate do Flamengo saiu de uma falha dele, defensiva, de um cruzamento que ele quer dominar a bola, mas zagueiro não é feito, zagueiro não pode, não tem qualidade técnica para dominar uma bola, zera a bola, zera. E ele não zerou a bola e surtiu o primeiro gol do Flamengo, que o Flamengo veio com tudo. O Flamengo veio com tudo e deu confiança pro time. O Flamengo não vinha tão bem, o Vasco vinha bem os primeiros 15 minutos, mas depois o que se viu foi um passeio, o Flamengo dominando, virou o jogo num gol do Pedro. Se eu não me engano, eu estava dentro do estádio, foi de peito. E depois o Davi Luiz, sem marcação nenhuma, faz o terceiro, e o João Vitor é expulso, e uma bagunça, uma zona completa, o Álvaro Pacheco perdido. É uma pena, porque o que a gente pode ter de expectativa com o Felipe Coutinho, dele chegar, vestir a camisa, ele não vai resolver. Já chega nesse clima, se chegar realmente, ele vai chegar num clima já de merda, de um time completamente desmoronado, assim, a pior derrota do Vasco pro Flamengo. Infelizmente pé frio, não sei se fui pé frio, provavelmente vamos chamar de pé frio, estava presente, né, porra, essa puta de uma sacanagem, tô sem ir a estádio 5 anos, quando eu volto é pra ver essa goleada do Flamengo. Eu fui embora no 5-1, nem vi o 6º. Então, uma pena, cara, uma pena, porque o Vasco, ele não é mais o Vasco que eu conheci, o Vasco se tornou qualquer coisa. Mas fica a paixão, fica o sentimento aí. No início do vídeo eu mostrei o que eu vi da torcida do Vasco, assim, eu já tinha visto já por imagens de São Januário, de outros estádios, que a torcida do Vasco é o que mais vale a pena pelo Vasco, assim, a torcida. E eu fui pro estádio hoje querendo ver a torcida do Vasco em loco. Muito tempo que eu não participava da torcida do Vasco em loco. Hoje eu pude ver que os caras, eles estão ali para comemorar o que for, para festejar, para apoiar o time na derrota, na vitória. Eles cantam, eles implicam com o rival. E a torcida do Vasco é inigualável. Qualquer outra torcida nesse caso já teria ido embora, já estaria xingando lá
protestando, querendo quebrar tudo. A torcida do Vasco, a única coisa que ela consegue fazer é apoiar. Tem que cobrar, claro, na hora certa, mas ela apoia o tempo inteiro. Que eu vi hoje no Maracanã da torcida do Vasco só confirmou o que eu já imaginava, já que esses caras cada vez que o Vasco mais se afunda, a torcida do Vasco mais cresce. E eu presenciei isso em São Januário, mas, cara, é uma pena que uma torcida se forma com resultados, a torcida cresce com resultados, a torcida ela comparece com resultados, a torcida do Vasco está deixando de fazer pelos resultados, ela está fazendo única e exclusivamente por amor, porque resultado o Vasco não dá há muito tempo, não ganha título há muito tempo, e dentro de campo as coisas parecem que não se organizam nunca, quando parece que vai, não vai de novo, e perder de 6 para o Flamengo não pode ser normal, não pode ser considerado nem perto de normal. Então, muita coisa tem que acontecer. Não é o Felipe Coutinho, só o Felipe Coutinho que vai dar jeito no Vasco para os próximos meses, anos que seja. Vai ter que ter muito mais. Alguns jogadores não podem mais vestir a camisa do Vasco, talvez pode parecer um exagero meu, mas tu vê que o Galdames não tem a menor condição, ele não tem a menor pegada para vestir essa camisa, que pô, o mínimo que você tem que ter à disposição. O Praxedes também já deu para ele. O Rossi, infelizmente, obrigado pelos serviços prestados, você ajudou o Vasco em 2 vezes, em 2 passagens, mas infelizmente você não consegue mais fazer o mínimo, que é dar trabalho, dar correria, passar, driblar. Não dá mais para você. Então, acho que o Rossi, o Galdames, o Praxedes, Paulo Henrique, esses caras aí, eles têm que Maicon também, obrigado pelos serviços prestados, mas esses caras não podem mais vestir a camisa do Vasco. Se tinha que acontecer algo para a diretoria, para a comissão técnica, foda que a comissão técnica também começou agora, não vai querer se desfazer de jogador, é uma sucessão de problemas. O Álvaro Pacheco, para mim, é um dos menos culpados, apesar de ter culpa também, não sei quem o influenciou para não escalar o David, mas enfim, esses caras aí para mim não deveriam mais vestir a camisa do Vasco. O Galdames, Praxedes, Paulo Henrique, Rossi. Apesar do Léo ter falhado muito hoje, ainda tenho confiança que o Léo ainda pode ajudar. O João Vitor não valeu o que foi pago. Então, cara, porra, mas também não é para não vestir mais a camisa do Vasco, mas o Maicon também para ele deu hoje. Acho que tem que deixar o Maicon um pouco na reserva, depois, obrigado, aí segue teu caminho. O Vasco tem muita coisa para mexer, mas para repor é uma lentidão, é uma morosidade absurda que irrita muito o torcedor. Então, cara, o que eu falo pro torcedor vascaíno é isso, a disparidade técnica é grande, mas não para tomar 6. Acho que uma derrota de 2-1, 3-1 seria normal. O Flamengo hoje virou normal. O Vasco perder clássico pro Flamengo é totalmente normal. O anormal é o Vasco ganhar, tamanho o buraco que a gente se enfiou. Mas tomar 6 é muito mais do que só qualidade técnica. É falta de disposição, é falta de raça. É não entender o que é esse Vasco e Flamengo. Eu acho que tem muito jogador ali que não entende. Mais uma vez, do nome, Praxedes, Rossi, apesar de ter entendido um dia, hoje não tem mais força. Galdames, Michael, não tem mais, e Paulo Henrique, esses caras para mim não tem mais condições de vestir a camisa do Vasco. E repensar alguns outros jogadores também. Zé Gabriel também pode ir embora. Deixa eu ver aqui do elenco. O Paê, o Vitor Luiz hoje estreando, cara. O Vitor Luiz estreou no time profissional principal do Vasco. Ele estreou contra o Flamengo. Olha que coisa maluca, cara. O técnico Álvaro Pacheco, ele sei lá, cara, faltou estudo. Acho que ele não estudou muito o Vasco, não, pra sair tacando Vitor Luiz hoje pra jogar um clássico assim, entrando, não conhece ninguém, sem entrosamento pra jogar um jogo principal assim. Conhecer ele até conhece, que ele já tava no Vasco há uns 3 meses, assim, trazido pelo Alexandre Matos, mas pra jogar um jogo pegado assim, não é, cara, não é pra ser. E, cara, o Ryan tem que repensar o Ryan. Desce ele de novo pro Júnior, sei lá, pro Sub-20. Porque não dá, cara. Pra jogar no profissional do Vasco tem que ter muito mais do que esses caras mostraram hoje. Tem que comer a bola, jogar 15 minutos não vale só. Ele fez 1-0, jogou 15 minutos, 20 minutos, torcida vibrando, mas depois totalmente entregue, um time totalmente entregue. O start desses problemas começou com o senhor Maicon, que às vezes ele acha que ele é mais do que ele é, e esse é o problema aí que mora o perigo. As notas para os jogadores eu vou dar bem rápido e não se surpreendam, vai ser notas bem ruins. Léo Jardim inseguro, por conta da insegurança da defesa, nota 2. Maicon hoje foi para mim o principal responsável ali pela reação do Flamengo, que não estava tão bem na partida, nota 0 para o Maicon. João Vitor expulso, nota 0. Léo hoje perdendo na dividida, tomou uma bola nas costas enfiada pelo Gerson, nas costas dele, Rascaeta fez o gol, nota 2.
O Puma Rodrigues hoje nem foi um dos piores, mas o Puma Rodrigues, para não ser um dos piores, tu vê como é que o time do Vasco foi mal. Nota 4 pro Puma Rodrigues. O Esforça hoje não marcava ninguém, nota 1. O Galdames hoje não marcando ninguém, nota 0. O Payet hoje, enquanto esteve em campo, também parecia cansado, parecia meio fora de ritmo, nota 2 pro Payet. O Lucas Piton, na ala esquerda, porra, também deu uns moles ali pro Cebolinha. Cebolinha comeu o fígado dele com batata. Acho que foi pelo lado ali do Lucas Piton que teve muito problema. Então, nota 2 pro Lucas Piton. O nosso Verratti, porra, o Verratti é um guerreiro solitário, dá até pena dele. Fez o gol do Vasco, deu aquele otimismo pra torcida, mas não é responsável, gente. O Verratti não é o responsável por essa derrota, nenhum dos principais responsáveis. Nota 5 pro Verratti, pelo gol, porque ninguém merecia nem 5 nesse time. E o Ryan, vou dar uma nota 0, porque o Ryan tem que se situar na realidade. Ele não tá mais jogando no Júnior, que já meteu não sei quantos gols, ele é profissional agora, então ele tem que entrar em outra órbita. Ele parece que tá meio perdido na órbita dele lá. Entraram ainda no jogo o Zé Gabriel. Zé Gabriel também é outra íngua como jogador, nota 2 pro Zé Gabriel. O Paulo Henrique, que entrou no lugar do Esforço, nota, sei lá, cara, inacreditável. Nota 1, fraco demais. O Praxedes, que entrou no lugar do Payet, depois foi substituído. Praxedes, nota 0. Vitor Luiz, que entrou, nota 2. E Álvaro Pacheco, apesar de não ter culpa, a culpa não pode cair nas costas dele, porque é a estreia dele, mas também teve responsabilidade nesse resultado. Professor Pardal em clássico não pode, ainda mais estreando, tem que conhecer primeiro. Um dos meus principais medos do Álvaro Pacheco, um português assumindo o Vasco, é que não conhece nossa cultura, não conhece o que é um Flamengo e Vasco, o que representa. Então ele quis inventar e meter o Ryan junto com não sei quem, tira o Rossi para botar no lugar do Ryan, vai resolver o quê? Falta de conhecer, tem que conhecer mais, cara. Teve tempo para trabalhar. O voo de Portugal para o Brasil é 10 horas, teve tempo de estudar e estudou mal. Nota 3 para o Álvaro Pacheco, começa com os 2 pés esquerdos, se é que isso é possível, e é isso, galera. 6-1, poderia ter sido 7-8, poderia ser um negócio absurdo. Tipo o campeonato da Austrália, lá que os times metem 12-1, 13-1, poderia ser pior. O time do Vasco hoje foi inacreditável e deu vergonha. Infelizmente estava presente, depois de 5 anos ausente de estádio, estava presente nesta merda dessa partida. É isso, galera, notas dadas, estou picando a mula, vou sair saindo porque esse domingo tá foda. Perder de 6, perder de 5, 4, quer que seja, é doído demais, ainda mais pro maior rival. É isso, galera, saudações vascaínas sempre, fui.